Salve, rapaziada, mais um bate-papo aleatório, mas nem tanto assim. Eu... Perdão, eu queria falar sobre uma coisa que me compete há um bom tempo e eu acredito que é um tema interessante de discutir aqui, que é sobre a complexidade e como ela não revela a profundidade de quem tá falando sobre aquele tema, mas na verdade uma limitação na capacidade de comunicação. E eu vou começar já com um disclaimer, porque assim, eu habito o meio acadêmico há um tempinho já. E existem pessoas que elas são geniais naquilo que elas se propuseram a pesquisar, mas elas são péssimas em comunicar essas ideias, porque a hiperespecialização, que é um fenômeno cada vez mais incentivado na ciência, porque à medida que o tempo foi passando, esse conceito de polimatese, em que pessoas elas eram verdadeiros gênios de diversas áreas, ele vai se perdendo em termos de capacidade, porque há tanta coisa para se saber sobre determinados tipos de coisas, e essas coisas exigem um grau de dedicação em que é impossível você se tornar de fato um especialista, um exímio conhecedor de N ciências. Você pode ser muito bom, você pode ter um conhecimento geral, mas especialista de fato é uma coisa que pode levar uma vida dependendo do tema que você vai estudar. E quando uma pessoa ela se entrega a isso, ela se dedica de verdade a esse determinado tema, ela começa a perceber todos os pormenores e nuances, por mais pequeno que seja a discrepância ou a possibilidade em termos de informação dentro daquele tema, ela vai ter uma cautela absurda para poder comunicar aquilo, porque ela sabe que existe uma implicação que no íntimo daquela área pode ser que aquilo que esteja sendo dito naquele momento não seja a verdade absoluta ou não seja uma verdade para N contextos, então ela não pode falar com aquilo, é uma verdade inequívoca, então ela deve comunicar com muito mais cuidado, muito mais cautela. E fazendo esse disclaimer, e com todo respeito aos acadêmicos hiper especialistas, eles são mais do que necessários e cada vez mais normal a gente encontra eles por aí, mas no âmbito da normalidade, eu preciso defender essa ideia de que toda vez que você esbarrar com uma complexidade absurda sobre determinado tema e exposição, isso revela uma desorganização na apresentação e na capacidade de raciocínio de quem está apresentando, ou no mínimo de que aquela pessoa não tem tanto conhecimento como ela aparenta ou ela quer aparentar ter. Eu tive que me confrontar com essa ideia, porque eu vivi isso. Eu estava falando num seminário acadêmico sobre um tema que eu tinha algum grau de domínio, porque eu passei um ano estudando aquele tema, sobre macrodeslocamentos e engenharia de tráfego, na minha primeira formação. E eu fui provocado no final dessa apresentação por 4 pessoas diferentes falando: cara, você sabe muito sobre esse tema, mas você se comunica de uma forma muito hermética, você precisa dosar a linguagem. Aí eu falei: caramba, então eu sou muito bom, estão falando que eu sou bom demais. Aí o ego ele canta alto: nossa, eu estou sendo difícil de entender. E é uma porcaria quando a gente cai nesse âmbito do ego, porque ele faz com que a gente pense a coisa mais errada naquele contexto. Porque não é o grau de hermeticidade, de profundidade aparente ou de incapacidade de compreensão que determina o poder da sua comunicação. Pelo contrário, o segredo de comunicar-se é fazer-se entendido. Nós precisamos criar tal arcabouço, tal ferramental, ter tanto domínio daquilo que a gente fala, que a gente consiga explicar isso para uma criança. É óbvio que nesse processo a gente não vai explicar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, deduzindo equações para uma criança de 3 anos de idade e fazendo todo o processo, todo o construto do ferramental, do cálculo e de toda a teoria base matemática que fundamenta aquelas equações diferenciais. Mas nós podemos explicar isso para uma criança numa linguagem que lhe seja possível compreender sem perder a profundidade daquela ideia. E para isso eu defendo cada vez mais que nós precisamos nos aprofundar de fato naquilo que nós julgamos saber, para que aquilo se torne tão fluido para nós que nós conseguimos levar aquilo para diferentes tipos de linguagem, diferentes tipos de pessoas, sendo pedagógicos ao extremo, fazendo com que até mesmo a realidade interaja com aquele conteúdo numa visão pedagógica lá Paulo Freire.
E quando a gente consegue fazer isso, isso se torna visível, notório e real. E essa provocação que me foi posta naquele momento e que durou anos na minha vida e formação acadêmica é a mesma provocação que eu coloco aqui para você. Talvez essa linguagem muito difícil, essa forma incompreensível de falar, ela seja somente as suas inseguranças. E mesmo você sendo um daqueles acadêmicos hiper especialistas que entendem quando falam que uma vírgula ela é muito mais do que somente uma vírgula, que existem N implicações e que só um ponto daquela teoria pode ser estudado por uma vida inteira, e eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade. Mas a comunicação das ideias, ela passa por uma outra habilidade que não aquela que nos levou a conceber a absorção daqueles conceitos. Ou seja, não foi aquilo que te deu a capacidade de entender aqueles conceitos que vai te dar a capacidade intrínseca de explicá-los. São habilidades complementares, não excludentes, complementares, mas habilidades diferentes. E sobre outro aspecto importante que eu acredito que nós precisamos descer da Torre de Marfim, não só como acadêmicos, mas como indivíduos. Nós estamos permeados de preconceitos e impressões e concebemos a realidade de uma forma extremamente diminuta, enviesada, em que nos colocamos nós mesmos num patamar. Você pertence a uma determinada elite, a um determinado contexto, a um determinado lugar, a uma determinada linguagem, a uma determinada forma de fazer valer a sua verdade. E você não quer descer desse pedestal porque é muito cômodo se colocar aí e ser colocado aí pelos outros, naqueles grupinhos em que fica um puxando o saco do outro e validando. Quando você fala sobre Kurosawa, quando você fala sobre mitose e meiose, ou quando você fala sobre física quântica, seja lá qual for o assunto, obviamente não a física quântica dos coaches, física quântica lá dos livros de física, física quântica do Bohr, física quântica do meu querido e endeusado, eu sempre esqueço o nome dele, ai meu Deus do céu, eu preciso lembrar o nome desse cara agora, ele concebeu metade do universo na sua cabeça, Paul Dirac, que é um dos maiores gênios da física. E essa é a física que eu tô defendendo. Voltando ao assunto, você precisa descer esse pedestal do contexto. Quando eu estiver ou você estiver nesse clubinho, faça as referências do clubinho, se abracem, se amem, façam aquilo que todo acadêmico intelectual gosta de fazer, que é ficar com uma indulgência hermética dentro do seu círculo fechado. Mas ao comunicar ciência, comunicar uma ideia, desça do pedestal, entenda profundamente aquilo como provocação. Porque talvez você não tenha tanto conhecimento assim se você não consegue fazer com que o seu sobrinho entenda aquilo que você faz, no laboratório ou não. E é uma provocação pessoal, mas uma provocação que repassada talvez ela revele até outros aspectos e outros âmbitos. Talvez aquela pessoa nova do seu trabalho, se você tem tanto domínio assim, você talvez seja o cara certo para ensinar ela numa linguagem acessível e fazer com que ela chegue no seu nível um dia. Porque para mim, uma visão não utópica, mas uma visão pragmática, o segredo do conhecimento, ele é o coletivo. Isso dá para sustentar tamanha carga informacional através da comunicação das ideias que nos foram apresentadas. E tudo aquilo que nós sabemos hoje, um dia já nos foi oculto, a não ser que nós tenhamos descoberto nossas próprias teorias. E mesmo assim, como diria Newton, se nós chegamos em algum lugar é porque nós estamos sob os ombros de outros gigantes. Então mesmo que você crie uma teoria e ganhe um prêmio Nobel por essa teoria, você teve que se ancorar em todo um arcabouço de conhecimento que foi fundamentado antes de você, e ter a humildade de fazer parte de algo muito maior do que si mesmo pode nos colocar no rumo certo em relação à comunicação da ciência. É isso aí.